Auxílio emergencial, pagamento até 2022 com um valor maior do benefício. Vou pedir para você que ficou interessado em me acompanhar aqui nesse assunto, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Sejam bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nesse sábado, hoje 17 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais notícias e informações, fica por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas e também das explicações para que você fique por dentro do que está acontecendo. Vamos falar aqui sobre a possibilidade do aumento do valor do auxílio emergencial, vamos entender essa situação. E também a possibilidade aí de ser pago até 2022. São duas matérias que eu trago para vocês. A primeira delas fala de uma série de reuniões que foram feitas durante essa semana. Então vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para eu poder continuar com esse trabalho informativo. O governo federal já começou os pagamentos do auxílio emergencial 2021. No entanto, mesmo depois do início do pagamento, alguns deputados seguem pedindo o aumento do valor do benefício. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, que responde pelo auxílio, os valores dos pagamentos variam para cada família entre R$ 150 e R$ 375. Nos últimos meses, vários deputados tentam aumentar esses valores, mas sem sucesso. O fato de que esses deputados não conseguiram aumentar o valor do benefício do auxílio emergencial tem causado muita indignação na população mais vulnerável. O governo colocou a medida provisória em validação e acontece o seguinte: não existe discussão dentro do Congresso. É isso mesmo. Nós sabemos que é dentro da Constituição, é constitucionalmente provável, ou melhor, permitido, que possam haver discussões dentro de uma medida provisória. Para isso existe um prazo aí de 4 meses. São 120 dias e essa jogada do governo nós já entendemos, isso aconteceu lá nos quatro últimos pagamentos do auxílio emergencial de 2020. Qual é a jogada? Faz-se um acordo, um cala-a-boca dentro do Congresso Nacional, fala, olha, eu vou pagar esses 4 meses aqui, vou fornecer para vocês aí emendas parlamentares e ajuda, no que vocês quiserem, só que vocês não podem votar essa medida provisória aí durante os 4 meses de vigência, de validade. É isso que está acontecendo. Seja como for, vários deputados de oposição seguem dizendo, veja bem, dizendo que estão lutando pelo auxílio no valor de R$ 600. Mas será que isso é possível? Ou será apenas uma jogada política da oposição? Afinal de contas, 2022 está bem perto, aí, está chegando. Quais as chances desse aumento? Primeiro eu vou falar em relação ao valor do benefício e o que poderia mudar essa situação. E depois nós vamos falar numa situação real. Quanto tempo vai ser pago o auxílio emergencial? Mas quais são aí de fato as chances do aumento do auxílio emergencial? Tecnicamente falando, nada impede que isso aconteça. Várias instituições podem obrigar o governo federal a fazer isso. Além disso, o próprio governo pode mudar de ideia e começar a pagar mais, voltar ao valor de R$ 600 do benefício. Seja como for, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos falando aqui, até vou deixar a fonte, a origem dessa matéria aqui, dessas informações, aqui na descrição do vídeo. Se você tiver curiosidade de ler, saber de onde saiu essas informações aqui, nada é inventado nesse canal. Tudo isso que está acontecendo fica apenas no campo das ideias, na prática mesmo. A situação é bem diferente do que está acontecendo aí, do que está sendo pedido. Analistas políticos dizem que as chances de uma pressão política ou popular sobre o tema não deve mudar de fato os pagamentos que já começaram. Eu estou falando isso porque mesmo aqui nos comentários desse canal eu vejo muitas pessoas pedindo a volta do auxílio emergencial. Isso não deve mudar em nada, infelizmente.
Como os pagamentos já estão em andamento do auxílio emergencial 2021, então é natural que você pense que seja mais fácil mudar essa situação. Além disso, é importante lembrar que a lei que instituiu a volta do auxílio emergencial já passou por aprovação do Congresso Nacional, então não tem nada mais a ser discutido. Senadores e deputados já estabeleceram um valor máximo de 44 bilhões para ser gasto com auxílio, então não existe mais nada a se fazer, o resto é apenas politicagem, não tem nenhuma discussão nesse momento dentro do Congresso Nacional. Essas reuniões que são feitas à parte e não interferem. Agora, algo poderia mudar realmente essa situação e nós vamos entender isso a partir de agora. O que diz o governo? De acordo com membros do governo federal, não dá para pagar o auxílio de R$600 para as pessoas nesse momento. Esses membros são sobretudo da equipe econômica e costumam lembrar com frequência do fato de que o país não está mais sobre o período de calamidade pública. Veja bem, agora você vai entender essa situação. No ano passado, nós estivemos aqui sobre o período de calamidade pública e fizeram questão de que ele acabasse e não estamos mais vivendo essa situação, mas estamos sim sobre um período de calamidade pública sanitária. Então, lá no ano de 2020, o Congresso decidiu aprovar esse período de calamidade até o último dia de dezembro. Com ele em vigor, com o estado de calamidade pública valendo, o governo pode fazer pagamentos maiores e para número maiores de pessoas. De acordo com dados oficiais, mais de 70 milhões de pessoas lá no início do processo, depois 60 milhões no final, receberam pelo menos aí uma parcela do auxílio emergencial lá no ano passado. O Brasil não está mais oficialmente no período de calamidade pública, mesmo com cerca aí de 3 a 4 mil mortos por dia. Uma situação horrível, parece que as pessoas se acostumaram a enterrar os cidadãos brasileiros. Então, sem o estado de calamidade pública, é preciso gastar menos. Pelo menos é isso que diz a equipe econômica. De acordo com eles, foi preciso que eles precisassem não só diminuir o valor em dinheiro do auxílio, mas também diminuir a quantidade de pessoas que recebem o benefício. Então vamos entender essa situação aqui. O valor só pode ser aumentado com a volta do estado de calamidade pública. E quais as chances disso acontecer? Vamos falar aqui do auxílio emergencial, que deve continuar. A única certeza que eu dou para vocês, deve continuar depois de junho. Em meio à crise econômica, de restrições da pandemia, aí, existe uma grande chance do auxílio emergencial ser pago até início de 2022. Assim, alguns especialistas estudam a possibilidade de, além dos 4 meses que o governo federal aprovou, que o governo programou, durante uma nova fase de pagamentos. Ou seja, os pagamentos vão durar para bem depois de julho de 2021. Isso é a única garantia que nós temos. Um levantamento foi feito no início de maio, por meio de um estudo aí conjunto com analistas políticos, concluiu-se por meio de informações que a grande maioria dos consultores enxerga a possibilidade de decretarmos um novo estado de calamidade pública. Seria então possível, aí sim, não apenas discussões políticas, mas um real aumento do valor do benefício, ou seja, até a possibilidade da volta aí dos R$600. A opinião se dá muitas vezes por conta de uma série de acontecimentos relacionados à piora sanitária do país. Lá fora, o Brasil já é enxergado como um perigo para a população. Qual que é a opinião que foi pesquisada? Entre esses profissionais que foram ouvidos, mais da metade, quase 80% acreditam em uma prorrogação para o programa emergencial. Então é certeza que esse programa vai ser pago aí pelo menos até o início de 2022. É muito difícil o Brasil conseguir um programa de vacinação de mais de 70% da sua população até o meio aí, até o final do ano. Somente 15% dessas pessoas que fizeram
essa pesquisa acreditam que existe aí uma baixa probabilidade do auxílio sofrer um alongamento aí até o final do ano. Dessa maneira, caso exista essa prorrogação, projeções indicam uma série de pagamentos que devem ocorrer, portanto, no mínimo até dezembro de 2021. A pesquisa foi realizada pelo Infomoney, ela contou com 13 profissionais, sendo deles 9 de instituições de análise de risco político e 4 independentes. Vamos lembrar aqui o que aconteceu lá no auxílio em 2022. Inicialmente, houve a criação do auxílio emergencial durante o ano de 2020. Eu falei 2022? Não. Volta o vídeo e apaga o que eu falei ali, tá? O que aconteceu lá no auxílio emergencial de 2020? Então, primeiro, vamos lembrar o que aconteceu lá no auxílio emergencial de 2020. Mais precisamente em abril de 2020. Assim, a sua finalidade foi atender os trabalhadores informais, desempregados e beneficiários de outros programas. Portanto, o programa buscaria aumentar a renda dos participantes durante a pandemia. Nesse sentido, inicialmente os pagamentos mensais seriam nos valores de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mães chefe de família. Logo, ainda que a intenção inicial foi uma duração máxima de 3 meses, o governo federal estendeu a medida depois para um total de 5 parcelas, ou seja, lá em setembro de 2020 aconteceu uma nova prorrogação, porém com reajuste aí nos valores menores. Então, se houve essa prorrogação até o final do ano, lá em 2020, em que os casos de mortes eram bem menores, você pode ficar tranquilo, o auxílio emergencial vai ser pago até 2022 com certeza. Estima-se em média que 60 milhões de brasileiros tiveram acesso a uma série de pagamentos, totalizando aí cerca de 300 bilhões de reais aplicados financeiramente. Diante dessa situação, durante o ano de 2021, o programa pode sofrer uma série de mudanças. Nesse momento, portanto, a finalidade principal é diminuir o número geral de participantes e focar nos grupos mais necessitados do benefício. Então isso acarretou aí uma economia nos custos aí, se a gente comparar lá com 2020. O governo vai gastar bem menos. Sendo assim, a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial consiste inicialmente, eu digo inicialmente, em 4 parcelas. Para tanto, há uma divisão aí de acordos em relação à constituição das famílias, que vão receber de 150, 250 a R$ 375, uma aplicação máxima de até 45 milhões de reais aí para os cidadãos. No entanto, o que a gente tem que frisar aqui, tem que levar como importância que esse pacote aí de teto de gastos não inclui recursos da proposta de emenda da Constituição emergencial. Dessa maneira, essa regra impede que as despesas do governo ultrapassem ou cresçam durante o período aí de um ano acima do índice da inflação, mensurando aí realizar através do índice de preços ao consumidor. O governo está proibido gastar além da inflação aí, do índice nacional de preços ao consumidor. Então, qual é a solução? Um novo estado de calamidade pública. Na mesma edição da pesquisa que foi feita aqui, metade dos entrevistados acreditam que uma grande probabilidade da instalação de um novo decreto de calamidade pública por meio do governo federal, que deveria acontecer em relação aos acontecimentos aqui atuais da pandemia, o grande nível de mortes. Assim, em meio à crise econômica e sanitária, o governo federal analisa enviar lá para o Congresso Nacional uma nova PEC, uma nova proposta de emenda da Constituição, incluindo um grupo de gastos extraordinário, bem como aí também o benefício emergencial. O Ministério da Economia foi responsável pela proposta que acarretaria aí, que levaria à abertura de uma série de lacunas no orçamento previsto. Dessa maneira, portanto, evitaria realizar cortes bruscos nas emendas parlamentares. No mais, a proposta de emenda teria a intenção de conseguir a liberação de aproximadamente 35 bilhões acima do teto orçamentário, seriam 35 bilhões a mais
Desse total, 18 bilhões seriam destinados em obras, 10 milhões programas emergenciais e 7 bilhões para programa de crédito de microempresa para gastos na área da saúde ligados ao combate da pandemia, para comprar vacinas e insumos para realização aí da campanha de vacinação. Porém, nos bastidores do cenário político, o movimento já possui fortes críticas que inclusive apelidaram aí de uma ação fura-teto. Ou seja, com a volta, no caso aqui, se conseguirem o estado de calamidade pública, o governo vai poder gastar a mais daquilo que é permitido. Existe uma pressão para essas mudanças do auxílio emergencial que vem ganhando força. Durante o seu início, lá em abril de 2021, o auxílio emergencial já recebeu cerca de 282 emendas parlamentares que visavam a alteração de diversos pontos. Nesse sentido, a grande maioria delas tem a finalidade de reparar o valor que o governo depositou aí aos trabalhadores no início do programa, ou seja, retornar a quantia de R$600 no lugar aí dos atuais 150, 250, 375 reais. Além também de manter as cotas dobradas no caso aí das mães chefes de família. Além disso, a maioria dos senadores e deputados se declararam a favor do aumento dos valores das parcelas do auxílio emergencial. Alguns deles apresentam inclusive projetos com valores alternativos, um pouco maiores do que o governo está oferecendo atualmente. Posições contrárias a essa mudança. Entretanto, ainda houve uma análise conjunta aí de emendas, inclusive do presidente lá do Senado Federal, que diz que temos que trabalhar de acordo com a realidade brasileira. Apesar de se manifestarem no sentido que gostariam de conseguir mudar os valores propostos, ou seja, de R$600, ele encara isso como uma proposta fora da realidade do orçamento brasileiro. Acrescente, né, a essa conclusão que se dá aí, devido a forte impacto na mudança da questão de responsabilidade fiscal. Indo ainda adiante, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, descarta a possibilidade da adoção desse conjunto de mudanças sem apresentação de base de sustento necessário aí para essas despesas. Ou seja, tudo que se gasta no país tem que se colocar uma origem, uma fonte de custeio para no futuro ter como pagar essa dívida do Brasil. De acordo com o ministro da Economia, seria necessário ter bases sustentáveis. Ele relata que se você aumenta esse valor sem, por outro lado, ter as fontes de recurso corretas, você traz a volta da hiperinflação, ou não precisa nem falar da hiperinflação. Traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e resultado final é o desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis num lado e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. Um aumento para os R$600 causaria uma inflação sem precedentes aqui, os níveis dessa inflação, e os prejudicados sempre são as classes mais vulneráveis. É por isso que o governo tenta segurar esse aumento. Eu sei que é algo muito difícil, as pessoas se revoltam, elas dizem, deixa de pagar os deputados e senadores. Vamos imaginar essa situação hipotética? Seria o caos, né? Nós não teríamos um governo, sem um desgoverno. As coisas já são complicadas. Feito uma pesquisa aqui, eu não tenho essa pesquisa aqui em mãos, mas se pegar todos os salários de deputados e senadores, não paga um mês do auxílio emergencial, como era pago ali no ano de 2020. Isso aí já foi mostrado aqui, então, portanto, essa situação não existe, né? Não é para pagar todos aqueles 60 milhões de brasileiros que receberam, não seria o suficiente. Vamos colocar uma outra situação que eu sempre levo aqui. Vamos tomar cuidado com as pessoas que fazem promessas. Compromisso do canal, trazer a realidade para vocês. Então, apenas o estado de calamidade pública é que poderia trazer a volta de um pagamento em valor maior do auxílio emergencial e, consequentemente, também
pago para um maior número de pessoas e por mais tempo. A certeza que eu dou para você aqui é que esse auxílio emergencial vai pelo menos até o ano de 2022. Como eu disse anteriormente, está longe aí de que o governo consiga vacinar pelo menos mais da metade da população brasileira para tentar mudar essa situação econômica. A vacina é a única solução que nós temos nesse momento, a única saída para essa crise. Eu espero que vocês tenham entendido essa situação, para que vocês deixem de ouvir algumas pessoas que infelizmente estão apenas aí querendo conquistar o seu voto. Vamos cair na realidade. Compromisso do canal, trazer aqui para vocês as principais informações. Apenas o estado de calamidade pública é que pode ajudar a população brasileira nesse momento. E eu estou acompanhando aqui todos os movimentos do Ministério da Economia, deputados e senadores no Congresso Nacional, do governo federal, para que algo em relação ao estado de calamidade pública possa ser feito, para que eu possa informar vocês. Então, portanto, nenhuma mudança viável nesse momento. Espero que vocês tenham entendido a situação. Vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários desse canal as suas dúvidas, as suas insatisfações, para que eu possa voltar provando para vocês, trazendo informações do que pode ser feito realmente e o que não pode ser feito. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que seguem o canal, que não tem nenhum intuito político, muito pelo contrário, a informação, acima de tudo, pela primeira vez, pelo menos na minha história, eu vejo a verdade sendo colocada como algo que não agrada as pessoas. E, infelizmente, a verdade deve estar acima de tudo, sempre. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando manter vocês aí informados. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje 17 de abril de 2021, e vamos manter os cuidados necessários para evitar a contaminação e daquelas pessoas aí também que nós amamos. Vamos seguir fazendo o uso de máscara e também higienização das mãos para que a gente possa manter um controle aqui. Trabalhar sim, mas mantendo o máximo de distância possível. A única solução, o único remédio é o distanciamento social. Forte abraço, até o próximo vídeo.